vai com a gente. A recepcionista não tem. Não tem. Dá um tempinho, né, pessoal? A galerinha entrando aqui nessa outra sala. Chato esse negócio, né, da gente ter que ficar fazendo duas salas e tal. Mas é o que tem, né? Como a gente não tem mais a possibilidade de ficar mais de uma hora no Meet. Tá dando para acompanhar até agora? Como é que tá o andamento aqui da aula? Tá confuso? Tá esquisito? Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Vão me dizendo aí, que eu não tô vendo nem o rosto de vocês, eu tô vendo só as fotinhas. E tem foto aqui que nem rosto tem. Vão me falando, vão me dando feedback. Será que o povo é mais não? Só a gente aqui. Vou mandar uma mensagem aqui no grupo do WhatsApp. E cadê? O pessoal tá querendo entrar no outro. Continua aqui, como está sendo gravado. Aí o pessoal acompanha depois. Talvez, Mariana, Marimar, isso seja até uma vantagem, tá dando esse tempo sem estudar, porque também tá sem vícios. É difícil, porque é difícil mesmo, assim, eu admito que existe uma dificuldade, mas assim, a função da gente aqui é superar essa dificuldade. Não é pedir tudo que você fez na vida. A maioria das coisas que vale a pena ficou para você são as coisas que apresentaram uma superação. Nietzsche é um filósofo que eu gosto muito, e o Nietzsche ele fala que tudo que é bom na vida é aquilo que permite uma potência se realizar. O que é bom para ele é aquela sensação que uma dificuldade foi vencida. Por isso que ele pensa para além do bem e do mal, porque isso não é ser sobre certo ou errado. É de realização de potência, né? Da vida que se supera. E a vida que se supera é o momento. Não sei vocês, mas na minha vida, toda vez que eu superei, que eu aprendi alguma coisa, que eu tive uma dificuldade, não sei se estão vendo ali os meus instrumentos. Eu ainda tenho um outro instrumento ali de percussão guardado. Quando a gente está aprendendo a tocar, cria calo, dói, a gente fica tirando os calos, dói, sensibilidade, faz bolha.
Mas a primeira vez que você toca uma música no violão, com essa dor, é uma alegria, assim, uma potência que se soltou na nossa vida. Então, eu queria dizer que você não negue a dificuldade, mas abrace a dificuldade como parte daquilo que vai você superar ela. E no mais, eu também estou aqui, assim, eu quero que você, quando tiver uma questão, me mande no Moodle uma mensagem, procure instrutores. Por sorte, vocês têm uma das melhores duplas de tutoria, porque Luiz é mestre em também. Tony, né? Tony Tobias. Tony também é mestre. Então, mas ele parece que é mestre em educação. Mas vejam, não é todo polo, não é todo polo que você tem uma equipe dessa. Isso procure eles, me procurem. E digam quais são os pontos mesmo de dificuldade. Talvez a grande dificuldade seja mesmo parar, sentar e acostumar e ler. Por exemplo, para vocês ler 10 páginas é muito mais sofrido do que para mim ler 10 páginas, porque eu estou acostumado, eu estou disciplinado a ler, a parar e ler e tal. Para mim, a grande dificuldade é o celular ultimamente. Eu tenho que deixar o celular bem longe. Ontem mesmo minha namorada ficou me ligando, ou passou um tempão ligando, e eu não atendi porque eu estava agilizando aqui a tese. Estava estudando para a tese, então eu estou tentando deixar o celular longe. Mas o esforço que permite a gente superar é onde a potência da vida se realiza. Eu acho que a superação da dificuldade é incrível. É feito o esporte, feito o atleta, feito o aprendizado de música. Tudo isso que nos é difícil e a gente supera quando eu me sinto vivo, assim. Então, acho que se você pensar assim, você vai ver essa dificuldade, vai abraçar essa dificuldade, não vai negar que ela existe, mas vai superar, né? E o professor Cláudio de Barros, eu nem gosto tanto, assim, mas eu acho ele meio figura, e eu acho que ele fala umas coisas boas, que é um cara que era professor da USP, ou de filosofia, Cláudio de Barros, agora não lembro o último nome, que ele diz assim, para estudar, a gente tem que ter brilho. No sentido de que o cara foi lá, escreveu aquele negócio do zero, teve que pensar aquela porra toda, como ele mesmo diz, pensar aquela porcaria toda, a gente só precisa entender. Aí quando eu penso nisso, eu disse, realmente, eu tenho que estar, porque se o cara teve que pensar e escrever, a minha função é muito mais simples, que é ir lá e aprender. Por mais difícil que seja. Aí ele chama isso de brilho, né? Essa coisa do brilho. Eu percebo que nesse polo vocês têm. Como eu já fui professor de vocês, mesmo sem conhecê-los pessoalmente, foi aquela disciplina que não teve como fazer encontro presencial. Eu notei, porque teve o polo que só fez chorar com a dificuldade. E vocês não, vocês abraçaram a dificuldade e foram levando e aprenderam. E a semente ficou plantada do que não aprenderam ainda, do que não entenderam, vai ser entendido depois. E muita coisa vai ser entendida ao longo do curso, com as outras leituras, com os outros professores. E eu acho que muito da minha função aqui é plantar essa semente, que mesmo que não seja completamente entendida, e talvez nem seja, e talvez até bom que não seja, porque existe um certo mistério na teoria, na coisa que a gente nem entende tudo. E, por exemplo, vários amigos historiadores vão rir de mim quando eu digo que eu tenho muita dificuldade para entender um autor como Roger Chartier, que é um teórico da história. Eu tenho dificuldade com Chartier, mas ao mesmo tempo tenho facilidade com Michel Foucault, que é dito muitas vezes como um autor difícil. Quando eu estava indo dar aula para vocês, eu postei no meu Instagram uma foto eu indo, preparando a aula, revisando a aula, com um livro da Ordem do Discurso do lado, que é um livro do Michel Foucault. Daqui não. Aí meu amigo disse, meu Deus, como é que tu usa isso para dar aula? Isso é muito difícil, né? Eu entendo e tal. E a gente entende coisas a partir das nossas experiências. Eu fiz um experimento, dei aula na química, como fundamentos de educação, que vocês têm essa disciplina separada, assim. Vocês vão ter sociologia, antropologia e filosofia separadas, e existe isso tudo para a educação, na formação de professores.
Mas para vocês estão 3 disciplinas separadas. Na química, no presencial, que eu dei aula, lá na UFRPE, eu passei um texto achando que era demais para os alunos, assim, que era um texto do Jorge Agamben, que é um filósofo italiano, que é complicado, é complicado, é difícil, que é o Homo sacer. Aí ele define assim: o Homo sacer é aquele que não foi condenado à morte, mas sua morte não é considerada crime. Aí a gente leu isso na sala de aula, uma aluna levanta a mão e diz: isso sou eu, professor. Aí eu desconfiei, né? Por quê? Veja, sou lésbica, sou negra e sou de periferia. Ninguém tá me condenando à morte, mas se alguém me matar, a polícia não vai procurar o suspeito. Ela não foi condenada à morte, mas sua morte não é considerada crime, já que a polícia não vai atrás. E é isso que o texto do Agamben fala. Faz sentido, né, professor? Porque é o que a gente vê nos dias de hoje. Por que ela entendeu isso mais fácil do que eu entendi? Eu sou branco, sou da periferia, mas sou branco. Me disfaço bem entre os ricos, assim, sou hétero. Então, dos marcadores, eu só tenho da periferia. E quando eu saio do meu bairro, não sei se vocês notaram, né? Eu sou branco. Eu consigo me disfarçar muito bem de menino rico. Então, por isso eu não tenho esse demarcador. Ela tem, porque ela era uma mulher negra, lésbica e periférica. Então, a experiência de vida fez ela entender o texto do Agamben, melhor do que muito intelectual do Brasil, melhor do que muito... Eu e Marcelo, quando pagou essa disciplina que a gente teve que ler Agamben no mestrado, eu no mestrado, ele no doutorado, Marcelo, o coordenador de vocês, a gente sofreu, né? Sofreu, suou. Parecia que a gente não era nem alfabetizado quando a gente leu a primeira vez o texto dele. E a menina matou a pau, assim, na hora, ela nem pensou. Sabe quando a pessoa pega o estalo assim, pá, isso sou eu. Uma aluna de química, não era nem um curso de humanas feita a gente. Entendeu? A Agamben melhor do que todo mundo tem cara. Então, professor, aquilo que a pessoa então, a experiência de vida também faz a gente entender mais ou menos um texto, vai apresentar mais ou menos dificuldade, tá certo? Pode falar, Damiana. Os padrões, né, que as pessoas criam A vida, na sociedade. A vida que a pessoa vai viver, a experiência de vida. E quem sofre mais um problema que está na sociedade, um texto desse que fala sobre isso, ela vai entender melhor do que quem não passou pelaquilo, nem quem está passando. Nem sempre é melhor, mas às vezes sim. E às vezes de outra forma também. A gente pode também achar que toda experiência... Porque tinha alunos, homens negros, homossexuais, que não sacaram o que essa menina sacou de cara. Então a gente não pode dizer que ser tão assim, não. Mas eu vou dizer que a experiência. Mais rápido. Oi? Tem umas que entendem mais rápido, outras vai ter que estudar para refletir sobre aquilo que estudou para entender, né? Tem gente que está agarrado no mesmo texto na tese de conceito de história desde 2009, feito eu. É um texto que eu já li, reli. E cada vez eu aprendo mais. Tem teses que eu não entendo bem, tem teses que eu entendo bem. Aí agora eu queria ler uma dessas teses para vocês. É só um parágrafo. Esse texto do Agamben, do Walter Benjamin, está no livro Obras Escolhidas, de volume 1. Só que eu uso esse daqui, que é o Aviso de Incêndio, por causa da tradução. A tradução desse daqui é feita pela Jamarriga Naban, que é uma filósofa que eu tenho grande admiração. Para mim, foi uma das pessoas mais inteligentes que eu vi ao vivo, assim, bater papo. Ela me ensinou filosofia, eu tinha que oferecer algum ensinamento para ela. Eu ensinei ela a saber escolher bolo de rolo, que é uma coisa daqui de Pernambuco. Era o que eu podia ensinar para ela, eu ensinei. Que a gente tomou um café lá no Instituto Ricardo Brenan e tinha 2 bolos de rolo. Aí quando a moça se viu errado, eu disse: não, se vê esse não, se vê esse daqui tá melhor. A professora veio de Campinas, tem que ir com a memória boa da gente. Aí ela disse: meu filho, como é isso? Eu expliquei para ela: você escolhe o que tem a enrolação mais fininha, né? Porque o bolo de rolo é enrolado. Então, quanto mais fininho, melhor. Aí ela disse: olha aí, ó, vim aprender. Então, aprendeu alguma coisa comigo e eu aprendi muito com ela. E esse texto, que é o texto do Michel Louvi, ele pega cada parágrafo
Ele faz um exercício parecido com esse que eu pedi para vocês fazerem. Cada parágrafo do Benjamin escreve sobre. Aí cada parágrafo do Benjamin vira 5, 6 páginas. Ele escrevendo, explicando o que é, como ele entende, de onde veio as ideias. É um grande filósofo também, Michel Louvi. Michel Louvi é um filósofo de origem europeia, agora não sei qual país, que mora aqui no Brasil há um bom tempo. Aí, na tese 9, o Walter Benjamin escreve: existe um quadro de Klee, intitulado Ângelos Novos. Nele está representado um anjo, que parece estar a ponto de afastar-se de algo que crava o seu olhar. Seus olhos estão arregalados, sua boca está aberta e suas asas estão estriadas. O anjo da história tem de parecer assim. Veja, o anjo da história tem de parecer assim. Ou seja, ele tem um olhar regalado, as asas estão abertas e ele está olhando fixamente para um ponto. Ele tem seu rosto voltado para o passado, onde uma cadeia de eventos aparece diante de nós. Ele enxerga uma única catástrofe, ou seja, ele está olhando fixamente para o passado, o olhão arregalado, as asas abertas, olhando fixamente para o passado, e nesse passado ele só vê uma catástrofe. E sem cessar amontoa escombro sobre escombro e arremessa aos seus pés. Ele bem que gostaria de demorar-se, despertar os mortos e juntar os destroços. Mas do paraíso sopra uma tempestade, que se emaranha em suas asas, e é tão forte que o anjo não pode mais fechá-la. Ou seja, ele queria voltar nessa catástrofe, tirar os escombros em cima dos corpos, enterrar os mortos, rezar pelos mortos, fazer os ritos funerários, mas não dá, porque as asas dele estão abertas e o vento sopra, é tão forte que ele está indo cada vez mais distante daquilo que ele observa, que é o passado. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, para o qual dá as costas, enquanto o amontoado de escombros diante dele cresce até o céu. O que nós chamamos de progresso é essa tempestade. Então, o que o Walter Benjamin está dizendo é que essa ideia do progresso pelo progresso, que é muito comum a essa historiografia do século XIX. Eu estou falando que os paradigmas históricos que a gente está estudando, que são os paradigmas históricos da modernidade, que é o pós-paradigma histórico medieval, vem essa ideia de evolução, tanto que em vários livros de história, até hoje, assim, que chega a evolução histórica do mundo medieval, ou então, evolução histórica do mundo mediterrâneo. Essa ideia de evolução, de que o tempo faz as coisas evoluírem, é uma ideia triunfalista. Vocês sabem o que é uma ideia triunfalista? É a ideia que a gente vai triunfar, tudo vai melhorar. Quem tinha essas ideias triunfalistas eram os nazistas, os fascistas. O Walter Benjamin vê a ideia, a história como uma tragédia. A gente é trágico, a gente é pequeno, a gente não pode se deter, não pode deter o progresso, mas ao mesmo tempo o anjo não tira o olho, o anjo não olha para o futuro, ele faz birra. Então é uma característica trágica. E essa tragédia, se a gente for pensar o nosso mundo, pense no nosso mundo. Se você está totalmente adequado a esse mundo, que não sei se vocês viram recentemente, quem escolhe os alvos do exército já é uma inteligência artificial, um programa. E esse programa escolhe os alvos a partir de cálculos, se vale a pena ou não bombardear um alvo. E esse cálculo posto na máquina é o seguinte: para cada membro de baixo escalão do Hamas morto, é aceitável 20 mortes de civis. Então, veja, uma inteligência artificial poderia ser programada de várias formas, mas ela é usada para calcular a quantidade de civis aceitáveis mortos no ataque de Israel a Hamas. São 37 mil alvos. 37 mil alvos.
a 20 vezes 20 dá dá um um número que eu não vou conseguir conseguir calcular agora de cabeça, mas que dá um terço da população da Palestina. Então, ou seja, para matar 37 mil inimigos, é aceitável que 30 terços da população da Palestina seja morto. Esse é o progresso. Esse é o avanço que o o progresso assombra. Por isso que o anjo da história tem esse olhar arregalado, esse olhar espantado. Mas o espanto não é o espanto inocente, é o espanto do terror. Onde a gente enxerga, onde se vê progresso, o anjo da história, ele vê o desastre, ele vê a catástrofe, ele vê os escombros, ele vê a morte. Deixa eu abrir o anjo. Vou abrir a imagem aqui do anjo para vocês, desse quadro do clipe. Deixa eu pegar um quadro. Um quadro pequeno. Vocês estão vendo aí? Então, deu errado. Compartilhar aqui outro melhor. O anjo da história, ele se refere a essa ilustração. Ela é esquisita, eu acho ela esquisitíssima. Mas hoje em dia eu tenho muito mais esse anjo da história como um símbolo do historiador do que a ampulheta. Muita gente usa a ampulheta como símbolo da gente. Eu já fiz até isso. Eu tenho um livro que eu ilustrei a capa, eu desenho também. Eu fiz a ilustração da capa de um livro de um historiador amigo nosso, o Edinaldo Cavalcante, que é professor da Federal do Paraná. Não, Paraná não, do Pará. Ele fez um livro e pediu para eu fazer a capa. Eu fiz a capa que era uma ampulheta, só que em vez de sair areia, a ampulheta era água. Mas, para mim, o símbolo da história é muito mais esse anjo. Porque esse anjo, ele mostra como a gente é inadequado ao tempo. A gente, historiador, tem que se relacionar com o tempo, não de um tempo inevitável, não de um tempo triunfalista, mas de um tempo trágico. E, para mim, o grande exemplo de mundo trágico e de como se portar no mundo trágico veio do Padre Júlio Lancelotti. O Padre Júlio Lancelotti, não sei se vocês conhecem, ele é um religioso de São Paulo. Ele é muito famoso por cuidar de pessoas em situação de rua. É um senhor de idade. No meio da pandemia, as pessoas desabrigadas, tendo que procurar marquises, lugares assim, se esconder da chuva, pelo menos. Construíram como é que chama? Arquitetura hostil. Construíram coisas de cimento para as pessoas não conseguirem deitar debaixo de um viaduto. O senhor, com seus quase 70 anos, ou mais de 70 anos, você bem frágil, magro, pega uma marreta e vai quebrar essas construções de arquitetura hostil. Aí perguntaram para ele, isso vai resolver o problema? Ele não vai resolver o problema. Mas também seria pior viver sem tentar fazer nada. Isso é a tragicidade que eu estou falando. É trágico porque a gente não se encaixa no mundo que está hoje. Nesse mundo que morrem crianças na Palestina e a gente não está nem aí. Um mundo que as pessoas estão passando fome e a gente não está nem aí. Então, essa tragicidade de lutar contra algo que é impossível vencer, que também está muito no que eu acho bom de consumir de cultura pop, por exemplo,
Tem muito gibi aqui na minha coisa. Sempre tem um gibizinho. E dos heróis de gibi, tem um que sempre me marcou muito, que é o Surfista Prateado. O Surfista Prateado tem uma coisa que devia ser o lema de todo historiador. De todo ser liberado. Vamos fazer um... Jaqueline, Eita! Relaxa. É só porque quando eu pensei que era alguma coisa... O Surfista Prateado, ele é um personagem que ele serve a um deus e precisa comer mundos, assim, se alimenta de mundos. Então, quando ele chega no planeta Terra e ele vai devorar a Terra, o Surfista Prateado olha para a humanidade e se compadece. Não, esse povo não pode ser. Aí ele vai lutar contra esse deus. Aí o deus chega para ele e diz: você não vai me vencer. Por que você vai competir comigo? Ele diz: porque há dignidade na luta. Então é melhor viver uma vida digna e trágica, impossível matar um deus, do que se integrar a isso. Então, essa experiência do tempo, o historiador do século XIX vai ter, ele vai ter uma experiência de empatia com a história. Ele vai procurar algo na história a qual ele tem a empatia, que é uma das grandes preocupações desse mesmo Walter Benjamin, que eu estou falando aqui. O Walter Benjamin vai dizer: a gente não tem que ter empatia com o vencedor, porque a história, tal como ela se apresenta, é a história do vencedor, é a história do campeão, é a história daquele que vence. E esse que vence é sempre um cortejo. Aquele que vence no passado vai passar essa vitória para quem está no presente. E assim ele vai se amontoando os cadáveres até os derrotados. Então, essa versão teleológica de uma história é uma história conformada. Porque vai acontecer a revolução independente do historiador, vai chegar Deus independente do pecador, vai chegar a iluminação independente da história, a iluminação da razão. Então, o historiador não é político, ele é só um relator. Ele está relatando o que aconteceu, está relatando o que está acontecendo, talvez prevendo o que vai acontecer, talvez, mas nunca é um agente. E a história, para Benjamin, e para essa crítica à história do século XIX, é uma história que é politizada. O historiador é participador da história, ele é importante. Tanto que hoje em dia, uma geração, talvez a geração que me formou ainda tem um pouco disso, de buscar uma distância, seja ela temporal, uma distância ética daquilo que a gente estuda. Um grande pensador, um grande historiador, que é o Michel de Certeau, ele vai dizer que a gente deve estudar o outro no sentido do diferente da gente, estudar aquilo que não é a gente. Eu já tenho essa visão. Acho que a gente tem que estudar a gente mesmo também, assim, aquilo que é parecido com a gente, para nos libertar. Para assim a gente libertar futuros. Porque para a história, hoje, para a história que eu faço, a história que eu acredito, tem outras concepções de história, estou compartilhando a minha. A gente faz história para libertar o futuro. Porque, por exemplo, usar o exemplo do Duval, que a gente leu o texto aí, vocês estão terminando o fechamento. Duval escreveu um livro chamado A Invenção do Nordeste. Porque ele percebeu na documentação que até o século XIX, até o final do século XIX, o que a gente chama de Nordeste era chamado Norte Agrário do Império. Ou seja, era o norte do Império. Tudo que era o Império não tinha essas divisões que a gente tem hoje: Sudeste, Sudoeste, Sul, Norte, Nordeste. Não, isso não existia, era só Sul e Norte do Império. E também da colônia. Mas ele percebe que no começo do século XX aparece a palavra Nordeste pela primeira vez. E esse Nordeste que vai aparecendo era uma reação. Porque até o Império, essa região aqui era muito rica. Até o ciclo do café vinho, né, que é no final do Império e também pega o início da República,
café, o ciclo da criação de bois, o café com leite, né? Vocês lembram lá do ensino médio, vai dizer que o que essa região, né, tinha de poder, ela vai perder. Aí vai se criar, em reação a essa perda, a invenção do Nordeste. Vai dizer assim, isso é entre aspas, não sou eu que estou dizendo. A gente não tem dinheiro, a gente perdeu o prestígio, mas a gente não é viado feito aqueles caras do Sul. A gente aqui é tudo cabra macho. Essa invenção do cabra macho, que é parte essencial da imagem do Nordeste, ela é prejudicial, porque ela impede outras formas de ser. Ela impede que a gente seja um homem sensível, por exemplo. Porque a gente tem que ser o cabra macho, tem que ser tudo os lampiãozinhos. E isso vai gerar o quê? Altas mortes, feminicídio. Você sabe que em Pernambuco passou um tempo que o maior número o índice maior de câncer de pênis era em Pernambuco, porque os homens não limpavam o pênis. Por não limpar o pênis, muitos homens tiveram seu órgão decepado, mutilado, porque tiveram que arrancar, porque tinha um câncer lá. Então, isso vem desse mito do cabra macho. Do cabra macho, que cabra macho nem limpa, não se tem higiene. Higiene é para viado do Sul. Então, quando o professor Duval escreve o maior livro dele, assim, o livro que é um dos dois livros, assim, dois livros que me fez querer ser historiador. Um tá aqui, eu vou mostrar até para vocês, porque eu acho que vale muito a pena. Esse livro aqui, se eu virasse o professor contemporâneo, a gente ia ver coisas aqui desse livro. Sobre a Segunda Guerra, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Se eu virasse o professor contemporâneo, a gente ia o melhor livro que eu já li em história. E o segundo livro, que não é nem o segundo melhor livro que eu li em história, mas que quando eu li na graduação, me pegou muito, assim, eu disse, eu quero ser historiador e quero ser assim. É a invenção do Nordeste, do Duval. O Duval, nele ele vai mostrar que o Nordeste é uma invenção recente, é uma invenção do século XX, das artes, da literatura, dos intelectuais, mas uma invenção. Se vocês gostem de música, Belchior escreveu, o Nordeste não existe, o Nordeste é uma ficção. Ele escreve isso lá naquela música Conheço o Lugar. Nordeste não existe, Nordeste nunca houve. Então, o Nordeste é a invenção. Mas para que ele faz essa história? Não é só por uma questão de curiosidade, de perfumaria. Não, ele faz essa história para dizer, se o Nordeste é uma invenção, a gente pode inventar outras formas de ser Nordeste. A gente pode inventar outras formas de ser nordestino, outras formas de ser cabra macho, outras formas de ser mulher, outras formas de ser... E isso libera o futuro. Então, quando a gente faz história, a gente não faz uma história para o futuro que vai existir de qualquer jeito. Talvez a gente faz história para liberar o futuro, para ser outras coisas. Estão para além dos seus mitos de origem, para além do que é hoje. Então, eu sempre brinco assim, dizendo que eu dou aula de história para realizar o que ainda não existe. E é isso assim, eu dou aula com vocês, mesmo que eu não consiga mudar o mundo e nem vou, mas talvez já libertar, sei lá, criar uma pulga atrás da orelha. 15 alunos, 10 alunos, 21 alunos, já estou realizando o que não existe. Fazer o aluno perceber que história, ela olha para o passado, mas o objetivo é o futuro. É o presente e o futuro. A gente faz história para libertar o mundo, para se libertar, para poder dizer que isso é natural, não é natural. Por não ser natural, pode mudar o tempo todo. Então, o amor, o ódio, a guerra, o capitalismo. Então, tudo isso a gente pode pôr em xeque. Quando a gente põe em xeque, a gente pode dizer isso. Eu não quero isso para mim. Então, a diferença da gente no século XXI, ou no século XX, até da metade do século XX para cá, para essa historiografia que a gente está estudando, que está lá no século XIX, do historicismo, do positivismo, do marxismo, é que o futuro é incerto.
E é uma característica muito cruel do nosso tempo. Porque a gente vive numa sociedade de ansiosos, todo mundo tomando ansiolítico, todo mundo tomando seu remédio para dormir. Porque o futuro é tão incerto, que a gente está adoecendo com isso. Mas se a gente pensar como historiador, e o problema é que às vezes o incerto é incerto mesmo, assim, a gente não sabe se vai ter dinheiro para comprar o pão de amanhã. A gente não sabe como vai ser. A gente está empregado, mas também não tem segurança de continuar empregado. É muito doido isso. Veja, eu sempre tento trabalhar da melhor forma possível, dentro do que é possível fazer, e ainda sempre lidando bem com as pessoas do trabalho, meus colegas de trabalho. E minha chefe hoje veio para mim, a gente precisa conversar. Aí eu já penso que é coisa ruim, né? Mas para mim elogiar, porque o texto que eu escrevi, usando a documentação de lá do centro de pesquisa que eu trabalho, agradou muito o pessoal do site lá do Instituto Moreira Salles, que é o Brasiliana.com, que é um site de fotografia, e o pessoal do Moreira Salles adorou o texto. Eles só pediram para modificar 2 vírgulas, assim, dar uma linha no meu texto, para dizer melhor uma coisa e dizer que iam acrescentar uma foto que não estava nas fotos que eu mandei, né? Porque eu também mandei um bocado de foto para eles. Aí eles acharam que seria bom acrescentar uma foto do lugar onde é o cinema em Alagoas. Faz todo sentido. Mas ela adorou o texto, ligou para minha chefe, elogiou muito, tá? E minha chefe foi me elogiar. Quando ela disse a gente precisa conversar, eu pensei que eu tinha me lascado, né? Você até conhece divertido. Então, percebe isso, é essa incerteza, que a gente não sabe como vai ser, mas a gente precisa desnaturalizar esse presente para poder libertar outros futuros. Um futuro que a liberdade dê conta pelo menos de mesmo que a gente não consiga parar o progresso, mas que a gente possa pelo menos enterrar os mortos, esses mortos. E eu falo mortos no sentido de criar túmulos, né? Não sei se eu já falei isso para vocês, mas em grego a palavra túmulo é a mesma palavra usada para signo, né? Signo de significado, significante, significância. Essa palavra signo vai gerar essas palavras, ou seja, o túmulo é aquilo que dá significado, que dá significante para a vida. Então, quando eu falo criar os túmulos dos mortos, que o historiador faz isso, ele está pensando no passado que vai significar o futuro, que vai dar significante para o futuro. Então, criar um luto, criar signos, que é a palavra sema. Os gregos foram muito sagazes de perceber que a palavra sema poderia ser usada tanto como o túmulo como o signo. Quando Aquiles vai para a guerra, né, na guerra de Troia, você lembra de Aquiles, né, o do calcanhar, que é o calcanhar que é o ponto fraco dele, é o calcanhar. Ele vai sabendo que vai morrer. Ele vai visitar um oráculo, o oráculo diz para ele, diz: se você ficar aqui na ilha, você vai ser o rei dessa ilha, vai reinar a vida toda, vai casar com uma mulher bonita, vai ter filhos fortes, inteligentes, vão lhe amar e você vai morrer de velho. Se você for para a guerra, você vai morrer jovem, você não vai viver essa vida, mas a sua sema vai ser para sempre. E cá estamos nós, falando de Aquiles. Ou seja, a gente criou ele escolheu o túmulo, ele escolheu o signo, ele escolheu o sema. Quando ele vai para a guerra, ele vai sabendo que vai morrer. Em algum momento ele vai morrer nessa guerra. Mas ele sabe que a partir disso ele vai ser sempre lembrado. Ser sempre lembrado é uma forma de sempre estar vivo. E ele escolhe isso. Aqui, não à toa, a gente está aqui falando dele, numa aula de história, mais de 3 ou 4 mil anos depois que o romance foi escrito. Então, a gente precisa botar essas vidas em túmulos, em signos, para a gente pensar sobre elas. E é o que a gente tem construído. No Brasil, hoje, a gente está passando por uma batalha de memória que tem muito a ver com essa construção de sema, de signo. Porque o governo federal quis botar o almirante negro
o Cândido, Zé Cândido, como um livro dos heróis nacionais. E a Marinha brasileira está sendo contra, porque ele foi o líder da revolta da Chibata, que foi contra a Marinha. Então, a Marinha não quer que a gente tenha esse signo. Que é um signo de quê? Um signo de um homem negro, que era melhor comandante militar do que os homens brancos de sua época, e ele mesmo sendo um soldado, um marinheiro raso, ele conseguiu tomar 4 navios, ou foi 7 navios, dos seus oficiais brancos, e comandando uma tropa de negros, fez esse protesto mirando os canhões para a capital do governo. Foi super torturado depois, quase morre na prisão. Prenderam ele mais 17 numa cela, que era uma cela solitária. Não deram comida e nem deram água. Dos 17, dos 18 presos, só ficou vivo 2, ele e outro. E esse homem, a Marinha quer negar o túmulo dele, o signo dele para o nosso tempo. Por quê? Porque quer que a gente seja sempre obediente, que a gente aguente a chibatada nas costas, que a gente coma menos do que merece. Então, ser historiador é, de certa forma, desconfortável. É gerar um desconforto. E é a partir disso, porque a gente tem uma visão de um tempo que não está dado. É um tempo que está para se realizar. E esse se realizar, às vezes, é doloroso. E esse doloroso acaba sendo mal visto, né? Mas necessário. Então, para a gente ir encerrando aqui, eu vou deixar só um poema de Drummond para a gente ler. Deixa eu botar aqui de novo para compartilhar. Eu separo desse poema. Que é um poema sobre o historiador. Então, como é um historiador que vive num tempo que ele é agente, então a gente tem que escolher a forma de agir. E eu acho que uma das formas mais bonitas de agir está nesse poema de Drummond. Ficou muito pequeno, deixa eu aumentar aqui. Vou ler aqui o poema, porque eu acho que ainda assim está pequeno. Eu dei uma aumentada, mas não foi muito, não. Deixa eu aumentar aqui. Veio para ressuscitar o tempo, escalpelar os mortos, as condecorações, as liturgias, as espadas, o espectro da fazenda submergida, o muro de pedra entre os membros da família, o ardido queixume das solteironas, o negócio de trapaças, as ilusões jamais confirmadas nem desfeitas. Veio para contar o que não faz jus ser glorificado, e se deposita grânule no poço vazio da memória. É inoportuno. Sabe-se inoportuno, insiste, rancoroso e fiel. Drummond escreveu o texto desse historiador que não tem o tempo como algo dado. Portanto, ele vem para ressuscitar o tempo, porque esse tempo do avançar do progressista da história é um tempo que está morto, é um tempo que só está seguindo o tempo vivo, que é o tempo da queixa, o tempo do rancor. E o rancor é importante, por isso que a gente não pode estudar aquilo que tem empatia. É muito difícil. Eu conheço vários casos de pessoas que ou acabam fazendo um estudo que é só para elogiar, ou então acabam perdendo, por exemplo, sua relação com a coisa. Tenho amigos que são evangélicos, ou eram, e foram estudar as suas igrejas, acabaram se decepcionando tanto que acabaram não indo mais para essas igrejas, acabaram se tornando rancoroso com a igreja, perdeu a relação de empatia. É mais fácil estudar aquilo que a gente tem rancor. De alguma forma, isso é uma forma também de amar, né? Ao contrário do amor, não é o rancor, não é o ódio, é a indiferença. Então, esse poema, ele diz muito desse historiador que percebe o tempo como um lugar de disputa, como um lugar de criação, como um lugar de artesania do tempo, como mostra o texto de Duval. Então, quando o Duval está falando lá do historiador como um artesão do tempo, ele está criticando esse tipo de historiografia no século XIX, que vai estar muito presente no Brasil até a década de 80, mais ou menos, para vocês terem ideia, que até a década de 80, dos anos 20, do século XX, o Brasil era muito marxista.
ainda. Então, o tempo para um historiador marxista é o tempo da revolução. E olha que eu falo isso admirando grandes pensadores marxistas. Assim. Por exemplo, para mim, um dos maiores filósofos brasileiros é marxista. Ele tem um pé no marxismo, que é o Vladimir Saflati. Vladimir Saflati é o grande filósofo. Para mim é um filósofo que vale mais a pena ser lido. Estou lendo aqui o livro do Renato Lemos, historiador marxista muito bom. Ele também, apesar de ter essa visão marxista, ele não tem essa visão triunfalista do tempo, né? Eu gosto muito dele. Tá vendo? Não é dizer que a gente precisa abandonar essas correntes filosóficas, mas a gente precisa apreender elas sabendo dos seus problemas, sabendo de seus limites. Então, quando eu estou falando isso, tudo estou fazendo essa crítica, é uma crítica forte, feroz, que eu não faria na frente de um historiador marxista, eu usaria para não desagradar tanto, mas são questões que a gente tem que se apropriar. O próprio Walter Benjamin se pensa como um historiador materialista histórico. Ele se diz materialista. O próprio Foucault se diz materialista em algum tempo. Não é o materialismo histórico. É essa visão religiosa que está dentro da ciência, que passa para a história dessa evolução progressista. E essa evolução progressista é uma armadilha. E essa armadilha o Walter Benjamin está nos alertando. Por isso que eu acho importante a gente parar essa aula para pensar o que esse século XIX tem de perigo para a gente. Ele tem muita coisa boa. Por exemplo, o historiador, isso aconteceu muito, assim, isso acontece muito. Quando um jovem historiador, um afã de dizer coisas interessantes, é muito comum ele pegar um documento histórico e pensar, esse documento quer dizer isso, mas ele não pode dizer por causa disso, disso e disso. Nunca vai saber. Isso é o tipo de coisa que a gente não vai saber. Um historiador positivista, por mais que ele tenha a limitação positivista e historicista alemão, essas duas escolas são muito aproximadas, tanto que o texto que eu coloquei é um texto que une as duas. Ele une as duas, porque elas são muito aproximadas de fato. Nos ensinou que não existe nada além do texto. Assim. O importante do texto está na sua própria superfície. Lógico que a gente, quando vai estudar um texto, a gente vai saber que aquele texto foi criado como, em que condições, serve ao quê. Isso não está necessariamente escrito no texto, mas são informações, mas não o que o texto quis dizer. O texto diz o que diz. O Duval, em uma aula, falou um negócio para mim, falou um negócio na sala, né? Para mim vai parecer que eu estava tendo uma aula particular com ele. Ele falou que a gente tem que olhar na positividade do texto. E ele usou uma metáfora que eu achei muito bonita, que está na lógica dos sentidos do Gilles Deleuze, que é um filósofo francês que eu gosto muito também. Que ele diz, o mais profundo é sempre a pele. O mais profundo da gente está na pele, porque nossas emoções estão na pele, a gente sente o mundo na pele. Então, o que há de grande, as nossas relações, o mundo é mediado por nossa pele. Então, aquilo que nos dá asco, aquilo que nos dá prazer, é da pele. Então, ele diz isso, se o mais profundo da gente é a pele, o documento também. O mais profundo do documento está na sua superfície. Então, a gente tem que entender a superfície da coisa. E não ficar pensando se aquilo quer dizer aquilo ou não. Porque a gente tem essa visão muito porque a gente é formado numa sociedade cristã. E a sociedade cristã nega o corpo em prol da alma. A alma é melhor do que o corpo, porque a alma é que vai para o céu. O corpo vai apodrecer aqui. E isso é uma visão da gente, que vai gerar essa concepção de tempo, de um tempo progressista, que não vai chegar à redenção, que é a chegada do Messias, e papapá, tudo isso que eu já falei. E isso também vai fazer a gente pensar as coisas em termos como o tempo, esse passado, presente e futuro, progressista, que vai até a redenção, faz a gente pensar em coisas como contradição. A contradição vem porque a gente idealiza
idealiza uma coisa e aí, quando aquilo foge de nossa compreensão, a gente chama aquilo de contradição. E não pensa que a contradição é aquilo que as coisas são. Não é contradição, é a forma de ser. Isso é muito comum quando a gente pensa nos nossos sentimentos. Quantas vezes a gente vê, ou a gente falou, ou a gente escutou dos nossos filhos, e se vocês tiverem filhos adolescentes, isso é bem comum, o filho em um determinado momento dizer: eu te odeio. Te odeio, mãe, te odeio, pai. E realmente ele odeia, mas é porque ele odeia e ama ao mesmo tempo. Você não fica com raiva de alguém também que você ama? E parece que quanto mais você consegue amar alguém, mais essa pessoa consegue lhe fazer raiva. Porque se uma pessoa desconhecida lhe magoa, fala uma coisa que você acha ruim, é ruim, mas passa. Mas se for uma pessoa que você ama, dói muito mais. E naquele momento você ama e odeia aquela pessoa. Então é que a gente perde dessa complexidade porque a gente pensa em contradição. Um historiador que sabe que o tempo não é uma progressão para chegar à liberdade, ao paraíso, ele entende que as coisas são mais complexas. Ele entende que não existe contradição. Porque a contradição, essa ideia de contradição, vem da concepção grega da coisa. Que é, existe o mundo das ideias e o mundo do sensível. Vocês estudaram filosofia já? Filosofia clássica. Teve cadeira de filosofia para vocês? A gente? Sim ou não? Estudamos filosofia. Estudaram isso que eu estou falando, o mundo sensível, o mundo das ideias. Não que me recordo. Então é assim. Para Platão, Sócrates, Aristóteles, uns mais ou menos variando tal. No mundo grego clássico, tem essa visão imperante, que é platônica principalmente, que existe o mundo das ideias e o mundo do sensível. Esse mundo das ideias é onde as coisas existem na sua forma perfeita, na sua forma ideia. Mas quando ela passa para o mundo do sensível, ela se corrompe. Então ela não é perfeita. Por exemplo, todos nós, se eu falar em cadeira, tem a ideia da cadeira. E essa cadeira que está na nossa mente, que a gente está imaginando, é perfeita. Mas se a gente for para o mundo real, existem vários tipos de cadeira. Então, vários tipos de cadeira é a corrupção dessa cadeira das ideias. Mas essa cadeira das ideias só existe nas ideias, ela não existe de verdade. Para Platão, ele vai dizer que o problema é que a gente não alcança o mundo das ideias. E esse mundo sensível, o mundo material, nos engana. Porque aqui existem vários tipos de cadeira. E não uma cadeira só, uma ideia só. O pensamento ocidental foi muito baseado nisso. E é um pensamento religioso. Porque é um pensamento de uma ideia que está fora do mundo. Como um Deus. O Deus está dentro e fora do mundo ao mesmo tempo. Que é essa noção de ideia. A ideia está na cabeça da gente, mas não está no mundo do sensível, e ela está dentro e fora. E essa ideia religiosa vai ser retornada em Santo Agostinho, por exemplo. Santo Agostinho é um patriarca da Igreja Católica, lembrando que nem sempre o Papa era chamado de Papa, às vezes era chamado de patriarca, e no tempo de Santo Agostinho tinha 5, depois ele vai caindo, vira 2, que é o patriarca do Império Bizantino e o patriarca do Império Romano. Aí o patriarca do Império Romano diz que nega o bizantino, diz que não quer mais papo com ele e pede para ser chamado de Papa. Essa é a origem do papado. Mas existiam 5 papas, ou 5 patriarcas, como vocês queiram chamar. E Santo Agostinho está lá na África, que era um cristão cópita, no norte da África, e escrevendo sobre filosofia, né? Filosofia e teologia. E ele une isso. Então ele transforma Deus nesse mundo do sensível. E a gente, como é muito cristão, nossa sociedade é muito cristã, pega isso. Então, quando vocês forem estudar alguma coisa de história, ou for dar aula, porque o historiador é o professor que dá aula, também é um historiador que obedece outras lógicas, outros ditames. E esse pensar na contradição vem desse tempo. Porque aquilo que foge do movimento que vai levar a gente
ao paraíso, seja ele a Revolução Comunista, seja ele a iluminação científica, seja ele a realização da potência das identidades nacionais, seja ele qualquer tipo de paraíso, qualquer tipo de progresso, a chegada, a reta final, né, a linha de chegada do progresso, que é esse paraíso geral. Tudo que foge disso é contradição. Então, as contradições só existem na nossa cabeça, mas ela é levada para o campo da história, porque ela que nos impede de chegar nesse paraíso. Então, não existe contradição na história. E isso os pensadores marxistas não vão admitir. Para eles existem contradições, e as contradições é que vão mover a história. Ou seja, no final das contas, o que eu quero dizer, o século XIX criou regras de entender a história, seja ela os métodos aplicados, que a gente vai ter em cada escola seu método, que é para pensar como chegar nesse paraíso prometido. Tudo isso é pensar a história não pelas lutas no presente, mas sim pelo ponto do futuro. Mas é um futuro que é dado, é um futuro que não tem surpresa, não tem luta, não tem, entendeu? É um futuro que nos aprisiona, não é um futuro que nos liberta, por mais que seja um paraíso. É um futuro que nos prende. E eu acho que pensar nesse futuro que vai acontecer naturalmente nos impede de que realmente aconteça. Por exemplo, a ideia do comunismo, eu adoro. Tanto que eu tenho camisa da União Soviética aqui, camisa com tem um boné de Fidel. Eu acho a ideia do comunismo muito, muito bonita. Mas ela não vai vir naturalmente. Ela não vai vir a partir de nossas contradições. Porque hoje, por exemplo, o capitalismo opera dentro da contradição. Alguém aqui já assistiu o Clube da Luta? O filme? O Clube da Luta é uma das maiores críticas ao capitalismo do mundo. Porém, foi feito por uma indústria de cinema, passada no cinema, gerou lucro, a gente pagou ingresso para ver, comprou o filme DVD. Ou seja, das grandes críticas que a arte faz ao capitalismo, como uma obra do capitalismo. Então, o capitalismo consegue operar dentro de suas contradições, dentro daquilo que seria impossível para ele. Ele opera e vende a crítica dele mesmo. Se você tiver dinheiro, você compra o Realismo Capitalista, que é um dos livros mais críticos do capitalismo, do Mark Fisher. Mark Fischer é um filósofo marxista, e ele vai chegar a uma conclusão incrível. Assim, ele vai chegar e dizer: a gente consegue imaginar filmes sobre o fim do mundo. É zumbi, invasão alienígena, terremoto, furacão, guerra, destruição nuclear, a inundação das calotas de gelo, tal. Tudo isso a gente já imaginou. Mas não tem nenhum filme que pense o mundo sem o capitalismo. Então, a gente consegue imaginar o fim do mundo, mas não consegue imaginar o fim do capitalismo. E essa crítica é possível você tê-la em casa se você for lá na Amazon e gastar R$39 para comprar esse livro. Ou seja, a crítica do capitalismo é vendida pelo capitalismo. Então, como é que se opera a historiografia marxista dentro de um momento desse, que é o que a gente vive? A contradição não combate a antítese, não combate a tese, como os marxistas diziam que ia acontecer. Ou seja, para a gente chegar nesse comunismo, eu quero que chegue, não vou mentir, eu preferiria muito mais estar discutindo problemas de uma sociedade comunista do que uma sociedade capitalista, mas não vai acontecer se a gente não se articular, se a gente não contar uma história que dê conta dessa articulação. E para isso eu uso sempre um exemplo, que é um exemplo que o Vladimir Safatler dá. Se você chegasse no século XVI, XVII, XVIII até o XIX e dissesse que democracia era a melhor forma de governo, você ia ser chamado de louco. Porque todas as experiências de democracia deram errado até o século XX, mais ou menos, até a Revolução Francesa acontecer, depois de Napoleão, digamos, até depois de Napoleão. Então, as democracias eram vistas como um regime que não ia vingar. Era impossível, porque onde tentou-se democracia, feito Grécia, Roma, deu errado. Mas hoje a gente vive num mundo
que a gente não imagina outra forma de governo boa sem ser a democracia. Então percebe como a gente funciona? Então, para libertar o mundo, para ele poder ser outra coisa, a gente poderia contar outras histórias. E como estão perguntando até que hora essa aula vai, e ela estava marcada para acabar de 10, eu acho que a gente fica até aqui, né? Aproveitar esse momento e deixar essa questão meio que aberta para vocês, porque não tem solução mesmo. E que tipo de história vocês querem contar nas suas salas de aula, nos seus TCCs, nas suas dissertações, nas suas teses de doutorado? Serve ao quê? Ao que vai ser? Quais são as transformações? Como é que isso vai acontecer? E não tem uma resposta fácil para vocês, não. Vocês vão descobrir no caminho de vocês, eu acho. Então, com isso, eu encerro aqui, vou parar a gravação, tá certo? Aí, se alguém quiser conversar mais alguma coisa, sem ser da aula, a gente tá aqui ainda um pouquinho. E alguém tem alguma questão da aula ainda? Damiana quer levantar ainda, falar alguma coisa da aula, aproveitar que está sendo gravado. Fala aí. Dizer que foi boa, professor. Tem que a gente estudar, correr atrás e ver o que a gente vai contar futuramente para os nossos alunos, né? E fazer história. E eu queria uma pergunta também. Se esses textos que eu estou terminando agora, eu posso fazer um só, ou colocar cada 3 linhas, parágrafo. Você numere. Você numere. Parágrafo 1, ele falou isso. Parágrafo 2, isso. Parágrafo 3. Eu estava nessa dúvida, era isso que eu queria saber. Não precisa ser um texto arrumadinho, não, que as coisas se ligam. Eu quero assim, enumerem, né, o texto, aí diga, no parágrafo 1, isso, parágrafo 2, isso, parágrafo 3, isso. A ideia central é o parágrafo. Certo? A linha não é necessário capa e contracapa, não. Não. Isso aí é o nome de vocês. Eu deixei a formatação porque eu tive uma experiência horrível, porque me deram cada formatação. Não foi vocês, porque não era possível vocês, que eu posso falar aqui. Me deram umas formatações assim, que era tipo letra tamanho 22 em negrito. Letra tamanho 22 em negrito é para cegueta mesmo, assim. Então eu deixei a formatação, que é texto justificado, Arial, ou Time New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5. Isso é o básico do básico. Tá certo? Ô, professor, e a música? O quê? A música é para comentar alguma coisa ou não? O quê? A música de Gil. Não. Música pra gente pensar. Música de Gil comente no fórum. Esse não vai ter nem. Eu não coloquei nem para pedir a opinião de vocês. Eu queria uma ferramenta de estudo mesmo, que é fazer o que o autor quis dizer em cada linha. Em cada parágrafo. Tá certo? Aí se vai dar tempo para terminar. Não precisa nem vocês ficarem dizendo se concordam ou discordam, o que acharam. Não, vocês. Quem quiser, escreva um parágrafo depois. Ou então um textozinho depois, tá certo? Mas a nossa principal atividade é tentar dizer... Oi? Não se preocupe também se errar. A gente tá aqui pra errar. Aqui é o lugar de errar. É melhor que a gente erre aqui do que vocês dando aula. Ensinando errado. Você até hoje, dia 2, né? Que é pra colocar lá no... Não. Eu disse até 2 dias antes da prova. Tudo isso, os textos, a música, tudo? Essa atividade de nota, que é o texto, 2 dias antes da prova, eu estou aceitando o que vocês postarem. Então Os fóruns vocês têm que ir postando, né? A gente tem que ir se comunicando lá, tá certo? Dia 22, né? A prova? Não. Quando é o dia da a prova ainda falta um tempinho. Eu não sei de cabeça aqui não, mas ainda falta um pouco tempo ainda. Certo. Tá certo? Não sei de cabeça, mas eu vou olhar aqui e digo lá no grupo. Já vai dia 25, tá vendo? A gente, hoje é 2. Deixa eu ficar perreiro, que a gente tá de tempo. Vamos na calma. Vamos na calma, tomando um chá de camomila aí pra relaxar, pra não ficar perreada. Tá certo? Tá certo? A gente tem tempo. A
gente tem tempo. E como vocês pediram, eu deixei essa atividade alargada. Todas as nossas atividades são alargadas. Mas o fórum eu quero que vocês postem lá, porque o fórum é a sala de aula, até para vocês trazerem questões, dificuldades. Mesmo que não entre todo dia, tem o Tony lá, que ele pode passar as questões para mim, ele mesmo pode responder, ele mesmo dá uma ideia legal aí, que depois ele vai explicar para você melhor. Ele fazer uma aula com vocês também é muito válido, eu acho ótimo. Tá certo? Então a gente encerra por aqui. Se alguém tiver mais alguma questão, mais alguma dúvida, se alguém tiver elogio, quiser gravar agora também. Vou desligar aqui a gravação, tá certo? Rápido. Tchau, pessoal. Tchau, gente.